Davi e aquele povo ergueram ali a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Entende? Às vezes o dia começa difícil e às vezes a cada hora, a cada momento só complica. Davi estava num momento bem difícil. E esse texto de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, vai falar que não somente Davi, mas também o povo que estava com ele, estavam chorando, estavam desanimados. Só que o que acontece? Davi, ele se reanimou. Agora, de que forma ele se reanimou? A Bíblia mesmo diz que ele se reanimou no Senhor. Então, queridos, é muito simples entender isso aqui. Quando nós falamos um homem segundo o coração de Deus, todo mundo já sabe, bíblico, que esse homem se chamava Davi. Ele é descrito dessa maneira: um homem de fé, um homem corajoso, temente e disponível ao Senhor. Eita glória, como Deus está procurando nessa geração alguém que tenha essas características, tema a Deus, esteja disponível para Deus usar e disponível para Deus ser exaltado, glorificado, conhecido através das situações, das lutas do dia a dia de cada um de nós. É mais ou menos isso aqui que Davi representava para Deus dentro daquele contexto. Mas vamos lá. Em uma das lutas contra o povo, contra povos inimigos, e era um povo inimigo aqui, Davi e os israelitas, eles foram tomados por uma grande tristeza. Algo aconteceu na vida dele. O que aconteceu, pastora? A Bíblia diz que eles choraram até não terem mais força. Davi, ele viu sua cidade queimada, sabe? Pelos seus inimigos. Ele viu mulheres e crianças sendo levadas cativas. Enfim, ele viu seu povo passar por uma extrema, dor e sofrimento. E ele sofreu muito junto com o seu povo. Porque o verdadeiro líder é esse, que quando o povo está sofrendo, ele está sofrendo junto. Quando o povo está sorrindo, ele está sorrindo junto, está comemorando, porque a vitória do povo é a vitória do governante, é a vitória do rei e vice-versa. Nesse caso aqui, a recíproca é verdadeira. Então, o rei de Israel, ele experimentou aqui muitos momentos de vitória, e nós sabemos disso. Davi, ele tinha tido muitos momentos de vitória, em que ele sempre via no último momento, ou no momento da luta, da dificuldade, da confirmação do seu próprio chamado, ele sempre se deparou com a intervenção de Deus. Mas também nós sabemos que a Bíblia não esconde nada, que ele passou por diversos desafios que pareciam maiores do que ele, inclusive o primeiro, que foi com que ele fosse conhecido de toda a nação de Israel, aonde realmente ele passou a ser identificado como alguém de um alto valor, que é ali onde ele vence o gigante. O que seria de Davi sem aquele gigante, não é verdade? Então, nessa tarde ou nesse dia, se você estiver enfrentando alguns gigantes, se alegre em Deus, porque são esses gigantes que revelam quem Deus é, qual é o seu Deus e a altura da sua fé e a profundidade da sua maturidade. Então, foi isso que aconteceu com Davi diante do seu desafio. Então, parecia esse desafio aqui, talvez, maiores do que os demais, porque aqui mexeu com a família dos seus servos, a sua própria família, as mulheres, crianças, que agora estavam, todos cativos, e ele fica profundamente angustiado, assim como o seu povo estava, ele também estava. Talvez, em algum momento, você já tenha passado por situações que despertaram em você a sensação de impotência, e essa sensação de impotência, ela vem através de uma profunda tristeza. Então, Davi não era diferente, com ele aconteceu isso. Mas veja que logo a seguir, a Bíblia diz que Davi se
reanimou no Senhor. E quando a Bíblia diz que Davi, ele se reanima no Senhor, essa parte do versículo nos ensina como deve ser a nossa vida. Ou seja, você não precisa perecer por todo o tempo a partir do momento que aconteceu uma situação na sua vida. Tem gente que um parente morreu há 10 anos e ele enterrou os outros parentes, porque aquele saiu da terra, os outros parece que não configura, não faz mais sentido, porque a vida acabou para aquela pessoa. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, um irmão, um marido, uma esposa, enfim, seja lá quem for. Davi, ele nos dá aqui o exemplo de como você pode viver o seu luto, a sua perda, chorar e demonstrar a sua fragilidade, mas não deve permitir que a tristeza se instale e alimente sua alma para o resto da vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus, que é aquele a quem alegra, ele mora no seu interior. Provocar a alegria em você é uma decisão sua. Deus te capacitou para isso e te chamou para ser uma pessoa muito feliz ou mais do que feliz, uma pessoa realizada. Mesmo que você esteja vivendo dias bons, não sinta dias que não são bons, não sinta pena de você. Não se entregue ao desânimo. Por quê? Porque Deus tem algo melhor e maior para você. Não entenda que as coisas são difíceis apenas para você. Não, as coisas são difíceis para cada um de nós, mas você precisa fazer o contrário daquilo que ela está exigindo de você. Então tome a decisão de se levantar agora mesmo, né? Escolha ser conduzido pelo que você crê, que é a palavra de Deus, e não pelos seus sentimentos. Essa é uma decisão que eu chamo uma decisão de fé. E se você quer melhorar mais ainda, ora comigo assim, diga: Senhor, eu te entrego toda a minha vida, eu te entrego e te agradeço porque a tua alegria mora em mim. E eu posso passar por dificuldade como todas as pessoas do mundo, mas decido não ser dominado pela tristeza. Posso estar passando por uma fase ruim, sim, mas sei que sou mais do que vencedor e eu já consigo contemplar com os olhos da fé o meu milagre e me alegro no Senhor, em nome de Jesus. Essa é a sua fé, essa é a sua oração? Então, aumente aí o som do seu rádio e nós vamos louvar a Deus com esse louvor de Nani Azevedo. Deus é fiel. Vamos adorar? Eu volto já. E você pode pegar essa mensagem lá no YouTube. Vai lá, YouTube da pastora Cícera Pereira. Acessa, compartilha com os teus amigos, dá o teu like. E se ainda não é inscrito, escreve. Nos ajude a divulgar o Evangelho. 14 horas, 18 minutinhos, é isso? A gente volta já.